Agora, deixa eu te perguntar, assim, de forma muito prática e objetiva, assim, o que que ela fazia, sua mãe, Sim. né? Era o quê? Era um devocional? Era um culto diário? Era o que que ela fazia que você se lembra que te inflamou tanto? Sim, minha mãe tinha o costume de todos os dias antes da gente dormir, ela fazia esse momento de devocional com a gente. Então ela orava, ela lia a Bíblia e eu lembro muito que ela fazia assim uma oração que no fim ela dizia assim: agora nós vamos orar por todos os pastores e missionários espalhados no mundo. E aí ela falava da igreja perseguida, ela falava da obra de Deus, do reino de É Deus. mesmo? E todas as noites ela fazia a gente orar. Só que na minha família não existia nenhum pastor, não tinha pastor. Minha mãe estava muito longe disso. Não existia missionário, mas minha mãe tinha esse coração muito inflamado por paixão, por missões. E aí aquilo me gerou um senso de responsabilidade mesmo, sabe? Ela sempre dizia assim pra mim: Thalita, você pode ser o que você quiser, o que você escolher. Você pode ser uma médica, uma professora, uma advogada, mas a minha maior alegria vai ser ver você servindo a Jesus, sempre. Essa vai ser a minha maior alegria. Que fala. E ela repetiu isso pra mim anos a fio, muitos anos. Então aquilo sempre queimou no meu coração. A gente fazia culto doméstico, mas eu também lembro de minha mãe assim, muito presente nessa educação familiar próximo, né, tete a tete, mas também sempre levava a gente no culto. Minha mãe era muito disciplinada, né? Ela não deixava nem a gente dormir no culto. Aí se a gente quisesse cochilar, ela fazia: acorda, se estivesse em casa, eu tava assistindo televisão. Minha mãe era desse nível, sabe? Então eu acredito a isso. Entendi. E você não citou o seu pai. Você cresceu com seu pai também? Não. Na verdade, quando eu tinha 3 anos, eu sou a filha mais nova de 5, meu pai se separou da minha mãe, né? Ele abandonou a família e teve uma segunda família. Então, a minha mãe criou os 5 filhos sozinha, sabe? Ela foi uma grande mulher de Deus, uma guerreira realmente. Cara, mesmo. Que testemunho incrível, né? Porque tem muitas pessoas que vão sempre usar isso como a desculpa, né? Poxa, é porque não teve um pai lá presente, fazendo esse devocional, mas sua mãe pegou essa função e foi embora, né? Que incrível isso. Eu gosto de dizer, Douglas, sobre isso, que se você não tem um bom exemplo na sua família a ser seguido, seja você o exemplo. Muitas pessoas ficam: mas é porque eu não tive pai, porque minha vida foi sofrida. Eu imagino que todo mundo passa por sofrimentos. Mas se você não teve ninguém com quem se espelhar, ou se você não teve um bom exemplo, poxa, tá na hora de virar o jogo e você ser esse exemplo na sua casa. Agora, incrível isso que você falou sobre a sua mãe falar sobre a igreja, né? Sim. Porque é muito comum, e uma coisa, e isso tá até me inspirando muito aqui agora, porque eu falo muito com as crianças sobre a Bíblia, né? Sim. Sobre as histórias, sobre os princípios e tal, mas achei interessante isso. Falar sobre os missionários, sobre a igreja perseguida. Sim. Né? Hoje nós temos tanta notícia, né? Aconteceu isso lá no Egito, aconteceu isso na China e tal. E inspirá-los a essa grande missão de Deus, né? Que incrível isso. Sim. Hoje eu me considero uma pessoa, acho que se você pudesse me perguntar, o que é que você vê em você? Eu sou uma pessoa muito apaixonada por Jesus e pela igreja. Foi parte desse processo de construção da minha mãe. Naquela época que eu era bem pequena, não existiam conferências como existem hoje nas igrejas, não se tinha isso. Só se tinha cruzada evangelística, era no meio da rua, vinha um pregador de fora. Minha mãe dava muito valor a isso. Então, apesar de não ter esse ambiente pastoral, minha mãe era a mulher que hospedava os pastores, sabe? É mesmo? Que hospedava os missionários, que fazia o jantar, sabe? Ela era sempre esse suporte. E ela me ensinou isso não apenas com sua fala, mas com a vida, sabe? Ela dizia assim: Thalita, quando chegar aqui um pastor ou um missionário, você pergunta o que ele quer, você pergunta se ele quer um copo d'água, você leva ele no quarto dele, você pergunta o que ele precisa e tal. E assim, ela me ensinou esse ambiente de honra, de servir a igreja local, de maneira prática também, muito, muito prática. Então eu acho que isso é uma coisa que eu levo para as minhas filhas também, né? Esse tipo de conversa, esse tipo de ensino. Uma coisa que eu faço todos os dias com o Davi e com a Luísa, quando vai orar por eles à noite, repetir uma frase, né? Ou 3 frases, né? Eu declaro que o Davi ama a Bíblia, ama a igreja e ama Jesus. Então eu acredito assim, é impossível alguém se perder
amando Jesus, amando a palavra e amando a igreja. Uau, né? verdade. Esses três amores da vida deles, né? Sim. Isso é muito legal. E é engraçado de a gente... como isso é importante, porque eu repito isso pra Luísa, pro Davi, e, cara, teve períodos agora deles chorarem em casa, principalmente a Luísa, chorar em casa porque quer ir pra igreja, né? Sim. Sendo que muitos pais vivem ao contrário, né? Filhos que não querem ir pra igreja, mas porque aquilo tá na mente deles, né? A igreja é uma coisa maravilhosa, né? Isso é muito bom. Eu sou filho de pastor, né? Assim, acho como o Arthur, né? O Arthur também Sim, né? Arthur é. E uma coisa assim que eu acho maravilhoso que meu pai fez é que meu pai nunca falava mal de algo da igreja perto de nós. Uau. E meu pai é um pastor, viajou no Brasil inteiro, sabe de bastidores, soube de bastidores, nunca em uma mesa de jantar, de almoço, eu ouvi ele falando mal de um líder, tal. Então, ele protegeu a gente em relação à igreja, sabe? E isso é tão importante, né? Principalmente para nós pastores, né? Sim, é muito louvável. A gente tem que proteger a mente e o coração dos pequenos. Mas antes, eu gosto sempre de perguntar para a galera que participa como é que é a sua história com Jesus, né? Eu vi algumas coisas, eu vi que você já é de um lar, você vem de um lar cristão, de influência já cristã, mas como é que foi a sua experiência, o seu encontro, quando é que você considera que você se converteu? Assim? Sim, como você falou, eu nasci num lar cristão, foi um privilégio muito grande para mim. E a minha mãe sempre foi uma grande missionária, né? Missionária dos filhos. A minha mãe não fala pra ninguém. Se você ela não tira nenhuma foto de tão tímida que ela é. Mas ela sempre aqueceu o nosso coração por amor a Jesus. Então, desde muito pequenininha, minha mãe foi minha maior pregadora. E ela sempre falou de Jesus pra mim. E ela sempre... Engraçado que minha mãe sempre ensinou o que é pecado, o plano da salvação pra mim desde muito pequena. Então, eu não consigo me lembrar de um dia específico, sabe, que eu disse assim, hoje foi o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu consigo perceber que foi na minha infância, que minha mãe desde criança me mostrou a necessidade de um salvador, de que eu era pecadora, de que eu precisava entregar minha vida a Jesus, né, que ser filha de cristão não me faria cristã. E desde muito cedo eu entreguei minha vida a Jesus e assim, vivi esse ambiente por amor a Cristo, sabe? Então, assim, a minha vivência, meu processo de conversão foi assim, foi desde muito pequenininha. E eu brinco que minha mãe passou a vida inteira jogando brasas vivas no meu coração e não tinha como isso apagar quando eu tivesse mais velha. Eu falo até que quando eu cheguei na minha adolescência, que eu fiz vestibular e fui fazer faculdade, estudei secularmente, minha mãe, ela me inflamou tanto por amor a Jesus e a missões que quando eu me formei, no dia da minha formatura, né, o palco subia assim, aquela coisa de festa e tal, e todos os meus colegas levantando o canudinho, e agora eu sou doutor, e aquele sentimento de insatisfação, de incompletude, eu dizia, meu Deus, eu vou fazer o que agora? E eu lembro... Esse papel aqui. E eu me lembro muito bem que eu levantei o meu canudinho e eu disse assim, Deus... Se o Senhor quiser que eu use isso aqui para a tua glória e que eu seja um instrumento, né, nessa minha profissão, eu vou fazer. Mas se o Senhor quiser que eu abra mão de tudo, eu também estou disposta a fazer isso. E eu lembro que ainda fiquei algum tempo trabalhando secularmente, que eu era concursada. O que você se formou? No quê? Eu fiz Direito e fiz Sociologia. Uau! E aí logo em seguida, no sábado seguinte, eu me matriculei no seminário e disse... Agora eu vou fazer o que eu já deveria ter feito há muito tempo. Então, eu passo esse processo da minha vida com Deus muito permeado pelo testemunho e pela vida da minha mãe.